Prezados alunos, boa noite. Meu nome é Bruno Fontinelli, sou delegado de Polícia Federal, também sou coordenador científico do curso Reta Final Delegado de Polícia Federal, do curso ênfase, e também sou professor da disciplina Teoria e Prática do Delegado de Polícia Federal. Hoje vamos falar um pouco sobre as velocidades no direito penal. A classificação esse assunto, velocidade no direito penal, ele é um assunto muito interessante, que eventualmente pode ser cobrado numa segunda etapa de concurso de delegado de Polícia Federal ou Polícia Civil e eventualmente numa prova oral. Então, o que vem a ser essas velocidades do direito penal? O professor Silva Sanches classificou o direito penal em direito penal de primeira, segunda e terceira velocidade. O direito penal de primeira velocidade seria o direito penal clássico. Seria o direito penal fundamentado exclusivamente na pena privativa de liberdade, embora também fundado no respeito às garantias individuais irrenunciáveis. Então, o direito penal de primeira velocidade, ele é caracterizado pelo respeito às garantias constitucionais clássicas e também representa a própria essência do direito penal, que é, qual é a essência do direito penal? É a aplicação de penas privativas de liberdade combinadas com respeito às garantias processuais e penais e constitucionais. Então, o direito penal de primeira velocidade é representado pela prisão, mantendo rigidamente os princípios de política criminal clássicos. Além disso, mantém as regras de imputação e o respeito sempre aos princípios processuais penais. Passamos agora a falar sobre o direito penal de segunda velocidade. O direito penal de segunda velocidade, ele incorpora duas tendências importantes. Quais seriam elas? Primeira tendência, flexibilização proporcional das garantias penais e processuais penais. Segunda tendência incorporada pelo direito penal de segunda velocidade seria a adoção de medidas alternativas à prisão. Tal direito penal de segunda velocidade, um exemplo marcante no Brasil, seria a Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, ela trouxe as medidas alternativas à prisão, como medidas restritivas de direito, aplicação de penas pecuniárias, entre outros. Então, o direito penal de segunda velocidade, ele pode-se dizer que seria um direito penal reparador, em que há a substituição da pena privativa por penas alternativas à prisão, como, por exemplo, penas restritivas de direito, penas pecuniárias, entre outras. Além disso, paradoxalmente, há uma relativização das garantias penais e processuais penais. Então, são duas tendências incorporadas ao direito penal de segunda velocidade, aparentemente antagônicas. Um exemplo de legislação que traz o direito penal de segunda velocidade seria a Lei 9.099 de 95. Podemos citar o Instituto da Transação Penal, que se encontra previsto no artigo 76 dessa lei, como um ótimo exemplo de direito penal de segunda velocidade. E por que a transação penal seria um exemplo de direito penal de segunda velocidade? Seria um exemplo porque na transação penal ela pode ser celebrada mesmo sem a presença de advogado, sem que haja processo nem que haja denúncia. Então, é uma flexibilização das regras processuais e de processo penal. Outro bom exemplo de direito penal de segunda velocidade, caso o examinador pergunte para os senhores, seria o artigo 28 da Lei Antidrogas, da Lei 11.343 de 2006. Então, se o direito penal de primeira velocidade ele é marcado pela pena privativa de liberdade, o direito penal de segunda velocidade ele é marcado pela não prisão. Vimos o direito penal de primeira e segunda velocidade, agora vamos falar um pouco sobre o direito penal de terceira velocidade. Então, qual é a ideia da terceira velocidade do direito penal? A ideia é o resgate da pena privativa de liberdade. Então, vai se resgatar a pena privativa de liberdade
que era aquela que se encontrava no direito penal de primeira velocidade. Além disso, vai se incorporar do direito penal de segunda velocidade a questão da flexibilização das regras de direito material e processual penal. Então, vocês podem convir que o direito penal de terceira velocidade seria um direito penal mais rigoroso. E um exemplo de direito penal de terceira velocidade no nosso ordenamento jurídico, caso seja perguntado na prova dos senhores, seria a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. Outro exemplo seria a Lei de Combate ao Crime Organizado, lei que antigamente era a Lei 9.034 e depois foi substituída pela Lei 12.850 de 2013. Então, o direito penal de terceira velocidade, apenas recapitulando, ele é caracterizado pela resgate da pena de prisão por excelência e também pela flexibilização e supressão de garantias penais e processuais penais. Então, ele trata de uma mescla da primeira e da segunda velocidade, permitindo a pena privativa de liberdade presente na primeira velocidade e também a flexibilização dos direitos e garantias processuais penais previstos na segunda velocidade do direito penal. Então, a classificação de primeira, segunda e terceira velocidade é a classificação do professor Silva Sanches. Só que há autores que sustentam que haveria uma quarta velocidade do direito penal. Essa quarta velocidade teria surgido na Itália e estaria relacionada ao neopositivismo. Então seria a quarta velocidade, ela é relacionada à predominância de princípios com caráter e força normativa. Então o direito penal de quarta velocidade teria sido visto, por exemplo, no julgamento realizado pelo Tribunal de Nuremberg, de 1945 a 1949, que foi responsável pelo julgamento daqueles crimes ocorridos durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em que se passou a discutir muito mais do que meros do direito positivo. Começou a se discutir naquele julgamento, houve um resgate do direito natural e começou a se discutir a questão dos crimes contra a humanidade. Então, o direito penal de quarta velocidade seria isso, um direito penal destinado àquelas pessoas que violam gravemente tratados internacionais de tutela de direitos humanos. Então, no mundo, o direito penal de quarta velocidade estaria intimamente relacionado ao direito internacional e também ao Tribunal Penal Internacional, que seria um tribunal especialmente criado para apurar exatamente esses crimes contra a humanidade. Então, quem seria alvo do direito penal de quarta velocidade? Em tese, seriam os chefes de Estado que violam direitos humanos. Por exemplo, poderíamos citar Saddam Hussein, o atual ditador da Síria, poderíamos citar também o Muammar Gaddafi, Adolf Hitler, caso ele chegasse a ser julgado, entre outros. Então, direito penal, mais uma vez, só para frisar, o direito penal de quarta velocidade, então, seria aquele direito penal voltado para violação de tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Então, recapitulando aqui a aula de hoje, esse breve vídeo de hoje, nós vimos que o direito penal de primeira velocidade, ele é caracterizado pela pena privativa de liberdade e pelo respeito aos direitos e princípios e garantias processuais, penais e penais. O direito penal de segunda velocidade, ele é caracterizado por duas coisas. Pela flexibilização dos direitos e garantias penais e processuais penais e também pela diminuição das hipóteses de pena privativa de liberdade, pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Já o direito penal de terceira velocidade, ele é caracterizado ele seria o pior dos mundos, pela pena privativa de liberdade e pela supressão de direitos e garantias processuais penais. Seria mais uma ideia do direito penal do inimigo, caracterizado pela Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. E, por fim, nós temos o direito penal de quarta velocidade,
que é aquele direito penal, que os senhores vão se lembrar de direito internacional, os senhores vão se lembrar do Tribunal Penal Internacional, que seria aquele direito penal voltado para violações de tratados e convenções internacionais de proteção de direitos humanos. Espero que tenha ajudado os senhores, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.